Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou dar a introdução à nossa aula Retratos e Significados na Poesia Contemporânea Brasileira. Mas antes de começar, propriamente dito, a delimitar o que iremos tratar e entrar na parte teórica e de análise, eu primeiro gostaria de apresentar as pessoas que tornaram esse projeto possível e que atuaram nele, construindo as diversas formas de poesia que a gente tem. Bem, essa aula foi desenvolvida em grupo como parte da disciplina de Projeto Integrador 3, Humanidades Digitais e Literatura, do curso de Licenciatura em Letras Portuguesas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O nosso grupo é formado pela Bianca, pela Júlia, pela Luísa e pela Tatiane. Eu sou o João e todos nós fomos orientados pelo professor doutor Rogério Caetano de Almeida. Bem, para iniciar as nossas discussões, primeiro a gente tem que delimitar os nossos objetivos. Para isso, nós temos os objetivos gerais. Para tal, apresentar a poesia contemporânea brasileira através de leituras intermediáticas. Ou seja, mostrar que a poesia ela foge ao texto, ela rompe aquilo que é escrito, que ela não precisa ser só isso, que ela tem suas diversas formas poéticas e que todas elas são válidas. Poesias escritas em muros, poesias escritas em fotografias, poesias declamadas em vídeos, em músicas, em filmes. Todas essas questões poéticas, todos esses locais poéticos, eles existem e eles são válidos. Então, justamente por isso, cabe explorar também a diversidade de significado de um poema, conforme seu contexto de recepção e o suporte utilizado. O que nada mais quer dizer que é analisar tal poema ou tal poesia sobre o contexto onde ele foi criado, onde ele foi disseminado, onde ele teve sua maior abrangência, como foi essa abrangência, em quem esse poema chegou, e também o suporte, que nada mais é o meio que aquele poema ou poesia está inscrito. Ou seja, pode ser um texto, um livro, pode ser um vídeo, uma música. Todos esses são os nossos suportes. Utilizar dessas formas também ela serve para valorizar a poesia no contexto cultural, estético e linguístico, promovendo a conexão com a arte de seu tempo. Ou seja, utilizar as nossas tecnologias, tudo aquilo que nos está ao redor, isso favorece a compreensão de uma linguagem poética, que muitas vezes parece distante, mas não é tão distante assim. Por isso, também, para compreender essa arte do nosso tempo, precisamos também passar por aquilo que já foi, ou seja, revisitar aqueles movimentos que fizeram parte do passado, mas que influenciaram a poesia como ela é hoje. Por isso, passaremos também sobre alguns estudos e algumas reflexões sobre a semana de 22, a semana moderna de 1922, para também compreender o que foi essa semana de 22, como ela influenciou a nossa poesia contemporânea. Para que esses objetivos gerais sejam concluídos e sejam realmente propostos e feitos, alguns objetivos específicos têm que ser cumpridos. Dessa forma, acessar a poesia em múltiplos formatos, como vídeos, fotografias, saraus e outras linguagens, ler e analisar criticamente a literatura contemporânea para desenvolver as habilidades de leitura e reflexão, e também auxiliar na relação com a arte de maneira acessível e plural, entendendo as diversas formas de construção poética. Uma vez atingidos esses objetivos específicos, os objetivos gerais se mostrarão, uma vez que eles são indiscutivelmente juntos, eles estão ligados. Bem, como primeira reflexão,
temos a importância da poesia no contexto escolar. Compreender que a poesia vai além da leitura de versos, ou seja, como eu disse, ela foge ao texto, ela rompe com aquilo que é escrito, também é compreender que ela promove conexões intertextuais e interdiscursivas. Ou seja, se ela foge ao texto, ela está indiscutivelmente atuando também sobre outras esferas. Isso quer dizer que ela é algo intermídia, algo que é de outras mídias, algo que tem outros textos, que tem outros discursos, que tem outros diálogos, que tem outras ideologias que compõem essa poesia, que vai além do texto. Para isso, a gente também consegue criar reflexões críticas sobre diálogos ideológicos, culturais e sociais. Justamente porque compreender a questão poética, compreender o valor da poesia, também é entender que a poesia não está sozinha. Ela não só é escrita porque ela quer ser escrita. Ela tem um motivo, ela tem uma ideologia, ela tem uma cultura e ela tem um local social. Ela vai andar pela favela ou essa poesia ela vai andar pelos bairros nobres? Essa poesia ela foi feita por um morador da periferia ou essa poesia ela foi criada por um acadêmico da burguesia? Todas essas questões importam e todas essas questões levam valores sociais, ideológicos e culturais consigo. Por isso também é importante discutir o papel da poesia no diálogo entre essas culturas, com destaque para sua interpretação multifacetada. Não quer dizer que uma poesia feita nos becos e vielas, nas entrelinhas do nosso Brasil, que ela não vá ser apreciada por aquelas classes ditas mais altas. Não, mas ela terá outra recepção nessas classes mais nobres, mais burguesas. Da mesma forma que a poesia feita pela burguesia terá um contexto e uma recepção completamente diferente daquela poesia feita na periferia, aquela poesia de protesto feita na periferia. Por isso é importante também saber que cada escola é uma escola também, né? Nós temos escolas públicas em áreas nobres, escolas públicas em áreas de periferia, e nós temos escolas privadas em área de periferia, escolas privadas em áreas nobres. Então, compreender a sala de aula, compreender o ambiente escolar, compreender o contexto escolar, também é importante para o modo em que se fala de poesia e qual poesia se apresenta nesses contextos sociais. Dito isso, a gente pode partir para uma parte mais teórica, que é compreender como a poesia e as novas mídias elas se interagem, porque é de conhecimento comum que a poesia ela ocorre no texto escrito, no texto falado, ela acontece nos versos e estrofes com rimas delimitadas e tudo mais. Essas coisas já se tem conhecimento. Todavia, aquela poesia que ela é composta com olhares diferentes e jeitos diferentes, ela também é vista de uma forma diferente. Ou seja, uma vez que a poesia ultrapassa o texto escrito, explorando as outras mídias, ela tem uma oportunidade maior de agaranhar as pessoas para aquilo que ela quer passar, para aquela ideia que ela está ali passando. Ou seja, compreender que os vídeos onde pessoas declamam poesia ou vídeos em que se só utiliza da fotografia e tem um texto escrito, uma poesia escrita por cima de várias fotografias, elas têm significados. Então a interpretação de um poema ela varia conforme esse contexto e esse suporte que é apresentado, onde ele é delimitado, onde ele é produzido. Por isso que é importante saber que as novas mídias elas também não são contra a pedagogia ou contra o escolar. As novas mídias elas podem estar aí justamente para ajudar nessa questão artística, nessa questão de se produzir arte na escola, ao invés de só se produzir
aquilo que já se conhece. Dito isso, aquilo que já se conhece também, a Semana de 22 é um movimento que marcou a cultura brasileira. Talvez não em seu tempo, na semana propriamente dito, que sequer foi tão movimentada e tão comentada pelos críticos de literatura, mas posterior a isso foi possível visualizar e compreender que a semana de 22 ela teve diversos avanços e que marcaram diversas questões que estão presentes na nossa poesia até hoje. Uma das ideias defendidas por Oswald de Andrade, um dos principais autores da Semana de 22, era a antropofagia cultural, que visava justamente construir essa identidade nacional sem importar aquilo que é de fora. E aquilo que é de fora, a ideia de que se devoraria e transformaria isso que viesse de fora em algo propriamente brasileiro, sem qualquer resquício daquilo que era estrangeiro. Dessa forma, as transformações literárias pós-Semana de 22, principalmente na década de 30 e de 40, com o realismo moderno, a gente tem esse enfoque em denúncias sociais muito fortes, protagonizados ali por autores conhecidos, como Jorge Amado, Graciliano Ramos e tantos outros que estão presentes nesses momentos pós-Semana de 22. Esses momentos eles delimitam essa construção de uma denúncia, que é uma das bases da literatura contemporânea brasileira hoje. Denunciar aquilo que está acontecendo no seu tempo, no tempo presente, naquilo que está acontecendo agora. Essa é uma das principais características da literatura contemporânea. Daí, assim cita a Leira Perrone Moisés, que é uma das teóricas que a gente utiliza para estudar sobre esse assunto, que ela diz que a literatura contemporânea ela se alimenta da incerteza e da multiplicidade, em um cenário onde as fronteiras entre o real e o ficcional se diluem. Ou seja, aquilo que é ficcional e aquilo que é real pode parecer meio turvo. Você não pode saber muito a diferença quando você está lendo uma poesia contemporânea. Ou seja, aquilo que é escrito no texto muitas vezes condiz com a realidade do próprio tempo, condiz com um fato histórico que foi marcado ali naquele presente. Essa é a importância de se estudar o passado, porque foi justamente nessa época de realismo, da década de 30 e 40, que se surgiu essa vontade de denúncia, principalmente da nossa literatura contemporânea. Dessa forma, hoje, mais contemporâneo ainda, a partir da década de 90, nós temos uma grande marca de resistência na poesia contemporânea. Uma marca que é da poesia marginal, essa poesia que ela é feita às margens da sociedade. É uma poesia feita pelas pessoas que estão às margens das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. E por isso ela é uma denúncia. Ela denuncia todos os males causados pelo Estado, todos os males causados pelo tráfico, pelo crime organizado. Todas essas questões se colocam presentes nessa poesia marginal. Esse dia a dia, essa vivência dura e complicada, ela se transforma em arte, uma arte de denúncia, uma resistência da música, da dança e das performances artísticas, como os slams e os saraus. Essa modernidade que se coloca de denúncia, ela vai ao contrário do que diz o Zygmunt Bauman na sua reflexão sobre a modernidade líquida. A modernidade líquida é essa modernidade que foca num consumismo sem fim e num individualismo onde só se pensa no próprio umbigo. Dessa forma, os slams e os saraus, eles são formas de protesto contra essa modernidade onde só se pensa em si
e tenta pensar naquilo que o outro tem, naquilo que o outro pode dar e naquilo que o outro pode receber. Essa é a importância dos saraus populares como um ato de resistência cultural, para se sair dessa, dessa lógica que consome e que adoece. É importante que se tenha arte no dia a dia, principalmente nas periferias afastadas dos grandes centros urbanos, onde a cultura é feita por quem mora lá, e não pelos poderes do Estado ou pelos poderes paralelos do crime. Por isso, cabe justamente duas formas muito importantes de, de representação poética, principalmente nas periferias, que são os saraus e os slams. Ambos têm suas características próprias, com suas funções e seus propósitos e seus contextos. Mas eles também se parecem muito por serem locais de acolhimento, por serem locais onde a cultura pode falar, onde a cultura pode acontecer sem ser censurada, sem ser temida. Ela ocorre ali na sua forma nua e crua, num presente que só existe ali e que nas edições anteriores já não mais está, e nas edições futuras não há como prever. O sarau e o slam, ele é uma construção do hoje. Tudo aquilo que é declamado em cada um é uma denúncia do hoje. O que diferencia um e o outro é justamente as questões de ordem. O sarau, ele é o espaço de troca cultural. Ele é acolhedor e espontâneo. Ele engloba uma diversidade artística, de música, de dança, de poesia, de performances no geral. Já o slam, ele é essa competição mais estruturada, algo mais fechado. Ele é uma poesia falada e performática. Ele é um protesto propriamente dito, uma reflexão social. E aí e essas diferenças elas ocorrem no formato e na ambientação do slam. Cada slam tem sua regra, tem seu formato, tem seu contexto, tem seu público, tem seus modos de rima. Cada um determina, cada um é como se fosse uma sociedade, criando sua própria regra para que ali fosse valer a cultura e a poesia. Olá, eu sou a Tatiane e eu vou dar continuidade a essa aulinha com vocês. Bom, em um primeiro momento, a gente trabalhou com questões mais teóricas acerca da poesia e da performance do Sérgio Vaz e do André Capilé. E agora, a nossa aula vai se encaminhar para um momento um pouco mais prático, onde a gente vai ouvir e assistir a performance do Sérgio Vaz, primeiramente. Depois, vamos falar um pouquinho sobre essa obra. Depois, vamos analisar, né, o poema contido nessa performance. Então, seguiremos os mesmos passos, mas daí com a performance do André Capilé. Gostaria de ressaltar, já desde o início, que esses vídeos, né, estão no YouTube, no canal de cada um dos autores. Então, se você pesquisar aí Sérgio Vaz, você vai encontrar no YouTube e você vai ver que existem outras performances do autor nesse mesmo canal. Recomendo fortemente que vocês voltem e assistam essa performance mais de uma vez, tanto essa quanto a do Capilé, mais de uma vez. Na nossa aula, a gente vai assistir uma vez só e partir, né, para trabalhar com as análises e tudo mais. Mas, de novo, recomendo que voltem e assistam mais uma vez. Além disso, a gente vai deixar, né, o link dos vídeos ali na descrição. E, bom, vamos começar. Vamos ouvir a performance do Sérgio Vaz. Isso aqui não é biqueira, nós trafica união e informação. Com vocês, Slam Sujeira!
Sérgio na voz. Os Miseráveis. A história do bandido rico e do bandido pobre. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já Hugo não nasceu, estreou, pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha. Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava pro pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Entrado falado, Vitor tinha a cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose pra revista. O da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. A um só resta virar crente, o outro é candidato a presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fiz um poema para um amigo meu, falecido, chamado Sabotagem. Mauro era um negro de asas, um pássaro com os pés no chão. Sou de ébano com pele de couro, o Mouro fez ninho no canão. O passado que o futuro queria escrito em carvão deixou de ser pó, para ser pão ao se viciar em poesia. O poeta de plumas negras e voz de pedra cravou teu canto preto e branco nas vidraças do mundo colorido. Filho banto em carne e carcaça, serviu a taça com vidro moído aos traidores da raça. Navegantes de mares insolentes, sua bússola apontava sempre para a periferia. A rima era o remo da sina. No ar como fumaça de fumo e vermelha retina, era frio, era quente, mas nunca banho-maria. Um dia, um voo curto depois de um longa-metragem, um disparo sem rosto, uma bala sem gosto, calou o personagem. Diante disso, sem nos avisar, desfez o compromisso, seguiu de viagem e foi cantor num bom lugar. Num bom lugar. Queria agradecer pelo convite, Douglas, Prochior, todo mundo que me convidou para estar aqui, é uma honra. E hoje estou num dia histórico, né? Num dia histórico. A Cooperifa começou com 17 pessoas e aqui já tem 2 anos, já está essa efervescência. A juventude é da hora. Só queria pedir uma coisa: leiam os livros. Leiam os livros, porque todo mundo que fala poesia tem que entender poesia. Nós precisamos traficar o conhecimento. Cada um que vier no próximo slam, traga um livro para trocar com o irmão, com uma irmã, porque não adianta a gente cuspir palavras se a gente não puder demolir a estrutura, certo? Então, é mais ou menos isso, firmeza? Eu queria ler um poema para encerrar, porque eu sei que está corrido, é uma honra. Eu vou deixar aqui, ó, uma camiseta da Cooperifa e 3 livros meus, certo? Para fortalecer, para que eu estive aqui para colaborar junto com vocês. Não esqueçam de mim, que eu não vou esquecer de vocês. Boa. Douglas, obrigado. Novos dias, para eu ir embora para a Zona Sul feliz. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então que venha os dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos, que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acendam fogueiras. Não aceite nada de graça. Nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado, o acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância, é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto, amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os seus são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão. Sempre. Tem umas notícias. Quando o bicho pegar, nós vamos estar sozinhos. Não cultive multidão.
Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer, prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonito, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés. São eles que caminham. Ah, e se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise. Diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás. E não confundam briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. E mas eu acredito nele, acredito em você. Feliz todo dia. Muito obrigado. Bom, a partir, né, da visualização dessa performance, vamos para os aspectos dessa obra, né? Em um primeiro momento, então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Sérgio Vaz. Ele é... Opa, deixa eu voltar. Ele é um poeta da periferia paulista. Na sua obra, ele aborda desigualdades e críticas sociais, e ele usa a intertextualidade e a semiolinguística para ampliar o seu discurso. Então, de modo geral, né, esse performance, né, denominado Os Miseráveis, ele dialoga com a obra Os Miseráveis, do Victor Hugo. Acredito, né, que provavelmente você já ouviu falar do Victor Hugo, e quando você vê esse título, Os Miseráveis, e você vê em um primeiro momento dessa performance, já soa no seu ouvido que existe 2 personagens, o Victor e o Hugo. Então, a gente tem essa construção, né, dos personagens, do Victor e do Hugo. Através desses personagens é representada as desigualdades sociais no Brasil. Além disso, a gente tem essa questão da intertextualidade, né, como eu acabei de mencionar, que ela faz referência ao romance francês. O Victor e Hugo, eles são figuras que remetem ao autor. Além disso, o título pode ser entendido sem a referência direta, mas o poeta a reforça. E essa alusão fortalece a crítica social do poema. Além disso, a gente tem a questão da oposição entre os personagens, né? Então, existe uma certa antítese entre o Victor e o Hugo. A gente consegue perceber que existem diferenças muito marcantes logo no início do poema. Além disso, né, as realidades opostas que eles vivem, que são resultantes da estrutura social, e, né, a crítica à desigualdade de oportunidades. Seguindo, a gente tem a questão das ações e consequências, então, das ações e consequências referentes ao ato de roubar. Isso fica claro, né, ali naquele trecho que fala: um roubava pão, o outro para reforçar o salário. Temos a questão da marginalização do pobre versus a impunidade dos ricos. E esse poema também tem uma referência à corrupção política no Brasil. Além disso, a gente tem a questão da justiça seletiva contra a impunidade. Isso é perceptível, né, a respeito do tratamento desigual perante a lei. Então, enquanto um rouba na luz, o outro rouba na sombra. Fora isso, temos a questão da criminalização dos pobres contra a absolvição dos ricos. E, por fim, né, a gente tem um trecho muito importante que fala que o da pólvora apodrece penitente e o da caneta enriquece impunemente. Esse trecho é muito forte e ele é muito relevante para a análise do poema em si. De modo geral, então, temos a questão da intertextualidade, que reforça a mensagem social.
O poema, ele espelha a desigualdade estrutural brasileira e também temos a questão da importância da poesia marginal para representar essas questões. Temos aqui, então, o poema que o autor aborda na performance, né, escrito. Então, a gente tem essas questões, né, a respeito da dualidade entre o pobre e o rico, entre o Vitor e o Hugo. Partindo disso, vamos agora para uma análise dos versos do poema. Começando, então, né? Temos esses 4 versos que falam: Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Nesses primeiros versos, a gente tem ali logo no início a introdução do personagem denominado Vitor. E, com base na construção do poema, a gente pode inferir que o personagem ele é de origem mais pobre. Além disso, a referência ao Jardim das Margaridas diz respeito a um bairro localizado na cidade de São Paulo, uma vez que Sérgio Vaz é de origem paulista. Pode ser também um elemento posto para contrastar com os seguintes versos: Erva daninha nunca teve primavera. Isso pode caracterizar o personagem como erva daninha. E isso é muito interessante, porque as ervas daninhas, elas tratam-se de plantas que surgem de maneira indesejada e acabam prejudicando o desenvolvimento de outras plantas. Então, seria uma boa metáfora, uma vez que dentro da sociedade brasileira, a população pobre e a população indesejada, no caso, a população pobre é a população indesejada e é a população que é negligenciada. Nos versos seguintes, a gente tem a construção, né, dessa imagem da realidade a respeito da sociedade brasileira. Então, cresceu sem pai, sem mãe. Isso retrata uma situação comum de abandono parental que sofre a população periférica, né? Não só a população periférica, mas majoritariamente. A continuação dos versos, ela complementa a realidade de consequência que seria crescer sem esse amparo, além de demonstrar a simples falta de opções que é oferecida para certos indivíduos. O mesmo acontece com pés no chão, né, no último verso, pés no chão, nunca teve bicicleta, que demonstra a falta, até mesmo na possibilidade de locomoção, uma vez que o funcionamento social e econômico não é pensado para aqueles com menores condições. Seguindo, temos ali os próximos 3 versos, que diz: Já Hugo não nasceu, estreou. Pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha. Esses versos, eles introduzem o segundo personagem, que é o Hugo, que parece, né, ter uma condição melhor de vida do que a de Vitor, começando pelo seu nascimento. Então, os primeiros versos, eles podem indicar que o nascimento de Hugo era esperado e provavelmente planejado. Isso porque ele veio de uma família com mais poder aquisitivo. Os versos pele branquinha, nunca teve inverno, pode nos oferecer uma primeira menção a questões raciais, embora seja evidente que a população mais negligenciada no Brasil seja a população negra. Aqui existe a primeira referência explícita à cor de pele, e isso auxilia ainda mais na construção da crítica do poema. Os versos seguintes, né? Tinha pai, tinha mãe, caderno e fada madrinha.
vão contrastar com os versos que se referiam ao Vitor, demonstrando como Hugo possuía uma família bem estruturada e, acima de tudo, acesso à escolarização. A gente pode inferir isso, né, quando a gente tem ali o uso da palavra caderno. E o aproveitamento da infância, com a referência ali à fada madrinha. Esses elementos, então, que para a parcela da população parecem incabíveis, considerando aquilo que tem que mobilizar a fim de providenciar condições básicas de vida. Seguindo, temos o verso que vai falar que o Vitor virou ladrão, o Hugo, salafrário. Aqui a gente tem uma condição bem interessante, porque nos versos seguintes a esses, o eu lírico descreve a mobilização da mesma ação feita por Vitor e por Hugo, porém em contextos diferentes e para finalidades diferentes também. Então, ambos praticam a ação de roubar. No entanto, apenas Vitor é considerado ladrão. Seguindo, né, a gente tem ali os versos, né, ali por último, aqueles 3 versos. Só gostaria de falar que o poema está separado assim, mas não são estrofes. Ele foi separado assim mais como um artifício para a análise. O poema mesmo, ele é igual estava no slide anterior, que ele é só em versos, assim, ele não é dividido em estrofes. Enfim, então ali a gente tem, né, aquela questão dos versos que falam, né, um roubava para o pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Então, esses 3 versos, eles vão reforçar o tratamento dado para as classes distintas da população. A justificativa que os personagens apresentam para roubar são, evidentemente, discrepantes, mas a maneira como cada um realiza a ação reproduz essa construção da sociedade desigual. Enquanto Vitor, que de berço não possui condições, rouba para suprir suas necessidades básicas, que lhe foram negadas, o Hugo, ele rouba para garantir mais daquilo que ele já tem. No entanto, o Vitor tem que fazer isso cuidadosamente, porque as suas justificativas não são válidas perante o sistema, e o sistema não vai o proteger como protegeria o Hugo. Justamente por isso, o eu lírico, ele vai descrever que este segundo homem de gravata, o Hugo, então, esse eu lírico, ele descreve, né, esse segundo homem de gravata, fazendo uma alusão a um grande político ou empresário que raramente lida com as consequências do mesmo ato que cometem aqueles que não têm o que comer. Bom, essa crítica, né, que a gente consegue tirar desse poema, ela é algo que muito comum na sociedade e, assim, basta você ligar o jornal que você vai ver uma notícia com algo do gênero. Infelizmente, essa é a sociedade que vivemos, né? Então, seguindo, temos os versos, né? Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. Nesses 3 versos que estão ali acima, a gente pode inferir, né, que eles continuam reforçando o tratamento dado para os 2 personagens. Os versos um vivia de cativeiro, o outro de negócio, e o outro tinha sócio, culminam na ideia de que Hugo era de fato empresário, e por isso tinha seu rosto estampado em revistas. O ponto interessante é que, mesmo roubando, Hugo tinha seu rosto na revista. Aqui a gente tem uma boa representação da falha de tratamento e justiça no Brasil. Então, o Vitor, ele rouba e, independente das suas justificativas, o sistema judiciário e o sistema social como um todo
faz questão de puni-lo devidamente. Enquanto o Hugo faz o mesmo e por razões que não se justificam tão facilmente, uma vez que nunca lhe faltou nada, e o sistema não lhe alcança, ou sequer busca alcançar. Então, né, reforçando essa questão da impunidade, que o rico sofre não, né, recebe dentro do país. Seguindo, a gente tem a questão ali dos versos que, primeiramente, vão falar: o da pólvora apodrece penitente, o da caneta enriquece impunemente. Sobre esses versos, é interessante como o eu lírico denomina cada personagem. Vitor seria o da pólvora e Hugo o da caneta, o que representa bem a distribuição de poder. O primeiro é associado à violência, enquanto o segundo é associado ao saber, ao poder vinculado a certos cargos. Uma vez que é assim que cada realidade é pintada, os tratamentos são diferentes. Um sofre consequências e o outro não. O outro, né, apodrece penitente e enriquece impunemente. No caso, enquanto um apodrece penitente, o outro enriquece impunemente. Seguindo, temos o último verso do poema, que vai falar, né, que a um só resta virar crente. O outro é candidato a presidente. Os últimos versos, então, eles vão amarrar essa grande crítica que está sendo construída até então. O fato de Vitor e com ele pensarmos na representação de uma parcela da população periférica e negligenciada. Além disso, né, o Vitor ele fica ali buscando meios de sobreviver dentro da religião. E isso diz muito acerca da construção da sociedade brasileira. O eu lírico ele vai construir aqui uma manifestação bem específica da nossa realidade, que insiste em promover o perdão apenas por meio da religião. No entanto, Hugo, que não está inserido dentro desse grupo social, não é descoberto e é posto para representar justamente aqueles que estão sendo negligenciados. Bom, a respeito da poesia do Sérgio Vaz, é isso. Agora, vamos assistir, né, a performance do André Capilé. Bom, gente, então vamos assistir a performance do André Capilé. Ó pássaro sincero, pássaro verdadeiro, ó pássaro sincero, pássaro verdadeiro. Papagaio, papagaio. Seja bem-vindo. Gostamos de recebê-lo, mas não nos garantimos boas novas. Os maridos ainda recusam a voz das esposas. Os pais renunciam à voz dos seus filhos. Nossos avós saíram da raiz faz tempo, mas o tronco resiste apesar dos inventos. Esta é a terra e vejo o que se tornou. Estamos sempre prontos a nos repetir. Viemos a esta terra, comemos deste esterco. Em um mundo que não devia ser tão espalhado. Em um mundo que não se distrai por trair ser pacífico. Em um mundo que é apenas um lugar de mercado. Ué, papagaio, papagaio.
será possível que se instale um val que, se preciso, atravessemos juntos? E o que virá depois do salto? O óbvio. De um lesa majestade ouvi a prece, nem todos voltarão para casa um dia. Até que dê ciência, a concha, o molde, é o estéril que engravida o caracol. Viemos até aqui. Agora chamamos de casa. Ó, a terra para todos. Talvez devesse um elogio que te fizesse mais feliz. Ó, a terra para todos. E me escutasse o que rezava e respondesse cada reza. Ó, a terra para todos. É de lá, meu papagaio, que espalha o mundo no lajedo. Quem ousar areiar, eu vos digo, enxaguará as mãos para comer terra. Quem ousar areiar, eu vos digo, entrará pelo duto ao cu dos céus. E quem ousar areiar, que aproxime 1001 passos contados para trás. Hoje não vou ousar ser tão rude com ele. São mais de 1000 passos à frente do rei. Ó, colorido com a tintura da açafrão, patrono dos tapetes sem tamanho. Esta terra deve ser pacífica. Esta terra deve ser prolífica. A terra deve ser boa para nós. A terra deve nos favorecer. Não botamos nossos ovos para a guerra. Nós que somos testemunhas do luto. Não merecemos castigo. Não devemos ser roubados. Ei, papagaio, vem ouvir nossas súplicas. Papagaio, prestamos homenagens ao Senhor. Ó pássaro verdadeiro, ó pássaro sincero, ó pássaro verdadeiro, ó pássaro sincero. Ei, papagaio, seja bem-vindo. Gostamos de recebê-lo. Não ouça amanhã nossos gritos. Não nos garantimos boas novas. Bom, gente, então, seguindo com a aula, né? Vamos analisar um pouquinho esse poema do Capilé. Bom, antes de mais nada, né? Esse poema está no livro Moimbo, que é uma obra que combina as experiências pessoais e culturais do autor. Nessa obra tem poesia visual e musical com uma forte crítica social. Ela também vai abordar a vivência negra e a vida contemporânea. E nela o autor faz um uso sofisticado da linguagem. Vamos lá. O poema começa com ó pássaro verdadeiro, ó pássaro sincero. Aqui a gente consegue ver uma espécie de clamor a alguém. E isso é proposto pelo uso da interjeição ó, que é muito comum em preces e invocações religiosas. O ser que aqui é invocado, ele se apresenta como um pássaro, sendo esta uma figura recorrente na poesia como símbolo de liberdade, sabedoria, aquilo ou quem transita entre o céu. O céu poderia ser uma referência ao platônico, ao mundo das ideias, e a terra ao empírico, ao concreto. Cabe ressaltar ainda que, como propõe o teórico Paul Zumthor, a poesia, em sua origem, ela é de uma comunicação performancial. E essa característica ela foi enfraquecida com a inserção de novas tecnologias, principalmente as tecnologias que destacam o visual. Fica evidente também a forma de tais versos, que são marcados pela repetição de sons em ó pássaro e pelas rimas externas com o som ro. O próximo verso, ele vai detalhar esse personagem. Então, no verso seguinte, a gente tem papagaio e. A imagem do papagaio
representa aquele ou aquilo que repete sempre a verdade, ou seja, reafirma um fato. Dessa forma, nesse primeiro conjunto, então, nesse primeiro conjunto, é possível notar o clamor do eu lírico para aquele que, de alguma forma, pode lhe indicar a verdade e a sabedoria, tópicos tão distantes do homem. Então, aqui a gente tem uma afirmação que ela vai ganhar peso mais para frente no decorrer da análise. Então, esses tópicos tão distantes do homem estão mais próximos dos pássaros. De novo, fazendo referência a Paul Zumthor, na obra dele, ele ressalta que os valores que a voz e a escuta, então, no caso, a leitura e a imagem, produzem para os significados para um poema quando ele é declamado, né? Então, como ele define, elas só se manifestam de maneira fortuita e marginal, e na continuidade dos discursos ou na expressão informativa. Então, a poesia opera aí a extensão da própria linguagem. Então, quando reparamos na maneira que tais versos são declamados, notamos o tom de prece desse eu lírico barra declamador. A entonação melancólica da repetição dos versos e a produção que faz ecoar o canto constrói uma espécie de transe ao ouvinte. Essa poesia musical, ela é crucial para o sentido do texto, pois vincula as palavras aos ritos religiosos de matriz africana, tópico de extrema importância para Capilé e para o poema em si. Dessa forma, a conexão com o sagrado, por meio da prece, aparece nos primeiros versos do poema e ganha profundidade ao ouvirmos serem proferidos com tal energia. Um segundinho que eu vou tomar uma água. Os seguintes versos a serem declamados, eles já são em uma outra entonação, em um tom de conversa habitual, como se fosse um diálogo do eu lírico com esse ser. Então, a gente tem aqui embaixo o seja bem-vindo, gostamos de recebê-lo, mas não nos garantimos boas novas. Nesse trecho, a gente tem aqui uma saudação a esse ser da prece e um aviso acerca daquilo que será dito. Então, o poema continua. O poema continua e a gente tem esses trechos, né? Esses versos. Então, os maridos ainda recusam a voz das esposas. Os pais renunciam à voz de seus filhos. Nossos avós saíram da raiz faz tempo, mas o tronco resiste apesar dos inventos. Esta é a terra e o que se tornou. Veja, estamos prontos a nos repetir. Então, a declamação desses primeiros versos, que a gente tem aqui no slide, ela permanece, então, de conversa, e aquilo que é relatado é também uma denúncia. E isso é um tópico recorrente na poesia brasileira contemporânea, devido ao seu teor social. Então, é uma denúncia, haja vista o contexto em que esse eu lírico está inserido. Além disso, é dito como a sociedade, embora domine-se evoluída, permanece cometendo os erros do passado, permanece sendo vil. Dessa forma, apesar dos inventos, aquelas pessoas estão prontas a se repetir, ou seja, a tomar os mesmos caminhos de seus ancestrais. A forma desses versos revela um certo padrão. Os versos 7 e 8 inicia com os, mas a figura masculina. Os versos 9 e 10 iniciam com sons nasais. Tanto o verso 11 quanto o 13, que no áudio seria o 12, visto que é uma escolha do autor de inserir o veja no verso 11. Todos eles começam com o som de EST, então ficaria tipo um EST. Ou seja, há um padrão para o início de cada dupla. Então, o poema continua.
Viemos a esta terra, comemos desse esterco. Em um mundo que não devia ser tão espalhado, em um mundo que se distrai por trair ser pacífico, em um mundo que é apenas um lugar de mercado. Nesses últimos versos que estão ali presentes no slide, o tom de conversa permanece na declamação, mas nota-se que existe pausas na declamação dos versos 14 e 15, em relação à cestilha seguinte. Quando inicia-se os versos em um mundo, podemos perceber que sempre que essa repetição é mencionada, tais palavras são ditas com uma força maior em relação às demais, conotando uma ênfase na denúncia ou indignação a este mundo. Porém, a cestilha em si é declamada com um ritmo mais fluido e consistente. É relevante destacar que essa é a única estrofe que ultrapassa o formato dístico da obra, corroborando com a interpretação que denota esse trecho um tom de indignação. Desse modo, fica claro o desagrado do eu lírico perante o cenário. Deveríamos estar juntos, focados em uma convivência pacífica e valorizando a vida. Entretanto, o que se tem é uma sociedade individualista e territorial, onde as comunidades não se misturam. E isso acaba, consciente ou não, fazendo com que ocorram conflitos, com que haja violência, e, além disso, coloca os indivíduos como mercadoria. A este último tópico, cabe ressaltar questões raciais que envolvem a poética de Capilé. Fica clara a relação de denúncia ao trato das vidas negras ao longo do poema. No verso 9, temos as imagens das avós que saíram de sua raiz há tempos, podendo ser uma referência ao processo de escravização, que sequestrou diversos povos africanos para torná-los mercadoria. Mas o tronco resiste. Então, a resistência e persistência da cultura africana transposta nessa declamação com o canto. Além da denúncia racial, podemos vincular o verso 21 com o atual cenário da sociedade capitalista, em que a população ela está fadada a produzir para as grandes empresas, sem receber o devido reconhecimento, implicando, inclusive, em uma queda da qualidade de vida. Então, o poema segue. E temos esse verso, o E, papagaio E. Esse verso é cantado, retomando o início do poema e trazendo uma quebra à declamação. Dessa forma, a oração volta a ecoar no poema. Os versos seguintes retomam o tom de conversa e segue. Será possível que se instale um val? Que se preciso atravessemos juntos? E o que virá depois do salto? O óbvio? Nesse ponto do poema, a gente tem a imagem de um val, que é um ponto de alguma formação de água que permite a travessia a pé, como uma elevação de areia dentro de um rio, que seria atravessado junto, ou seja, um obstáculo que a sociedade repartida poderia passar unida. Após a união, o que seria? O findar dessa aliança ou a separação de vez. Aí, a partir disso, o poema segue. De um lesa majestade ouvi a prece. Nem todos voltarão para casa um dia. Até que dê ciência a concha ao molde. É o estéril que engravida o caracol. O termo lesa majestade, ele se refere a alguém que cometeu algum crime contra a coroa, ou seja, contra o sistema. Nesse caso, o eu lírico, ao orar para esse ser superior, coloca-se
como criminoso e denuncia: nem todos voltarão para casa. Essa passagem pode, novamente, referir-se ao processo de escravização dos povos negros, evidenciando a forma que foram tratados, no caso, como criminosos, e lamentando o não retorno. A segunda estrofe dessa passagem nos traz a imagem da concha, sendo essa uma referência corriqueira para ilustrar a fecundação, o nascimento. Porém, lhe dão conhecimento, e com isso, essa concha é moldada. Agora, ela segue regras. Além disso, podemos interpretar o último verso como a relação de parasitismo que ocorre com os caracóis da natureza, de forma que, nesse poema, essa concha estaria sendo controlada pela ciência. Então, aqui, o empírico ele vai retornar como o conhecimento bruto que invade e racionaliza a vida. E temos os versos seguintes, então. Viemos até aqui. Agora chamamos de casa. Ó, a terra para todos. Talvez devesse um elogio que te fizesse mais feliz. Ó, a terra para todos. E me escutasse o que rezava, e respondesse cada reza. Ó, a terra para todos. É de lá meu papagaio. Um segundinho que eu vou tomar mais um golinho de água. Então, nessas passagens, a temática acerca da escravidão aparece novamente. O não retorno faz com que tais povos tivessem de aceitar estabelecer-se no Brasil. Então, novamente, a gente tem o elemento da repetição, agora com o ó, a terra para todos. Ideia que foi usada no período de industrialização do Brasil, para que pessoas de outros locais imigrassem para cá e se estabelecessem, como foi o caso dos italianos, dos alemães, dos japoneses e entre outros povos. Esses povos e culturas são exaltados constantemente, ao contrário dos povos de matriz africana, que têm de lutar pela sua representatividade até os dias de hoje. Durante a declamação, fica evidente as trocas de tom. Quando é dito, ó, a terra para todos, tal verso é expresso como se fosse a citação da fala de um outro alguém, quase como em um tom de deboche. Entretanto, os demais versos são ditos rapidamente, com um toque de agressividade. Essas trocas denunciam o sofrimento do eu lírico diante do cenário em que se encontra. Cabe destacar ainda que nesse recorte, o elemento da literação, com a repetição do som s, presente nas conjugações verbais em tais versos, há também a assonância nos versos marcada pela presença constante das vogais A e E, que auxilia na musicalidade da declamação e produzem um efeito de continuidade e linearidade aos sons. O tom do poema volta à prece quando o papagaio é retomado, demarcando um padrão. Sempre que a imagem do pássaro retorna, ela é feita como oração, provavelmente por este ser, no caso, o Deus desse clamor. Então, seguimos com os versos. A seguir, a gente tem os versos. O E que se espalha o mundo no lajedo, tão grande, tão poderoso, que não pode vencê-lo a calma, a violência de teu silêncio. Seguindo na leitura que destaca as formações de água, um dos significados de lajedo se dá na geografia, com as formações rochosas que se formam acima da água. Nesse sentido, esse ser divino teria espalhado a vida na terra, fazendo com que os homens estivessem sempre rodeados de água e tendo que atravessá-la.
Porém, a natureza dos homens é dominar o seco, de forma que precisamos de artifícios para sobreviver e nos transportar. Uma forte característica de certos papagaios é que eles podem e preferem voar sobre a água. Com isso, esse ser seria alguém violento, que nos coloca em perigo e permanece em silêncio perante as preces, que sobrevoa a água que nos rodeia e observa nosso sofrimento, desafios e batalhas. Imagem recorrente na literatura religiosa. Seguindo, então, com as próximas estrofes, temos ali embaixo os seguintes versos. Quem ousar, eia, eu vos digo, enxaguará as mãos para comer terra. Quem ousar, eia, eu vos digo, entrará pelo duto ocu dos céus. E quem ousar, eia, que aproxime, 1001 passos contados para trás, hoje não vou ousar ser tão rude com ele, são mais de 1000 passos à frente do rei. Ó colorido com a tintura do açafrão, patrono dos tapetes sem tamanho. Então aqui os versos que eu acabei de citar, eles começam aqui e eles vão para essa outro slide. Um segundinho. Bom, então, seguindo, né? Nesses versos, então, a gente tem, né, nesse momento, a declamação intercalada entre o canto e a conversa, trazendo uma maior e mais marcada musicalidade ao poema, relacionando-se com o ritmo das músicas afro-brasileiras. O eu lírico desse poema canta que será mais calmo, menos rude com esse ser superior, e destaca sua majestosa forma ao citar o quão colorido é e sua relevância ao ser a imagem que é retratada em Tapete Sem Tamanho, ou seja, grandioso. O poema, então, vai seguir. Então, o poema, ele segue e a gente tem aqui, né? Esta terra deve ser pacífica, esta terra deve ser prolífica, a terra deve ser boa para nós, a terra deve nos favorecer. Não botamos nossos ovos para a guerra, nós que somos testemunhas do luto. Não merecemos castigo, não devemos ser roubados. Essa passagem, então, cabe ressaltar a musicalidade composta pela repetição, aliteração e assonância. A repetição de esta terra marca o quão incisivo é o eu lírico perante as suas crenças neste local. A aliteração das consoantes T, R, D, P e N marcam um ritmo mais duro de leitura, de forma que cada som tem sua pausa e pronúncia. E essa pausa e essa sua pronúncia são fortes no caso. A assonância, no caso, ela ecoa pelas vogais A e E, em um primeiro momento, e O mais à frente, sendo essas vogais que demandam uma maior abertura da boca, produzindo sons pronunciados claramente. Seguindo, temos a parte final do poema. A parte final diz o seguinte: Papagaioê, venha ouvir nossas súplicas. Papagaioê, prestamos homenagens ao Senhor. Ó pássaro verdadeiro, ó pássaro sincero, seja bem-vindo. Gostamos de recebê-lo. Não ouça amanhã nossos gritos. Não nos garantimos boas novas. Então, por fim, o poema retoma a alternância entre o canto e a conversa. Porém, a força dessa voz vai se repetindo com os versos. O eu lírico ainda clama por esse ser, pede que ele ouça suas súplicas, mas
ele começa a esmorecer, como se sua esperança fosse se perdendo. Isso é marcado na declamação com uma voz baixa, como um sopro, como se o declamador perdesse o fôlego, e com isso sua fé. Dessa forma, nos últimos versos, o eu lírico já não conta com a atenção de seu Deus, e é pedido que não ouça seus gritos, ou seja, seu sofrimento. O verso 71, o último do poema, ele extrapola um número fechado, podendo ser a representação das suas últimas palavras, simbolizando a misericórdia antes da morte. Bom, gente, a respeito dos poemas, era isso que tínhamos para dizer. Espero que vocês vão até o canal dos autores e deem uma olhadinha nos trabalhos que eles fazem, que são muito bons. E é isso, muito obrigada pela atenção.